Olá amigos do canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. A entrevista que a gente faz hoje é com o promotor eleitoral, Marcionei Mendes, falar um pouquinho sobre a sua vida e sobre a eleição. Tudo bem, promotor? Tudo bem. Como é que o senhor se formou em Direito? Eu sou formado na Univale de Itajaí, né? Entrei em 94 e saí em 98. É engraçado porque eu entrei na faculdade de Direito e fiz toda a faculdade minha para ser advogado. Gostava de ser advogado? Em momento eu fiz estágio a partir do segundo período, eu sempre fiz estágio em escritório de advocacia. Eu nunca trabalhei num fórum, nunca trabalhei dentro do Ministério Público, não tinha nem ciência do que se tratava, só do outro lado, né, na condição de estagiário de advogados. E no final da minha faculdade, o Dr. Manuel Roberto da Silva, que era um promotor de justiça, e o Dr. Osmar Diniz Facchini, que era um delegado, se aposentaram e abriram o escritório de advocacia. Como eu era bolsista do presídio de Itajaí, e o nosso coordenador era o Dr. Facchini, ele me chamou para trabalhar no escritório. E aí foi a partir daí que os dois me incentivaram a fazer concurso para o Ministério Público. Mas, inclusive, antes de entrar no Ministério Público, eu trabalhei também 3 anos e meio na Justiça Federal em Jaraguá do Sul. O senhor foi advogado ou não foi advogado? Eu advoguei em torno de 1 ano e meio na Grande Florianópolis, com o Dr. Nils, em São José. Na Grande Florianópolis ali. Aí o senhor entrou quando para o Ministério Público? Eu trabalhei, eu entrei na Justiça Federal em 2000 até 2005 e no 2004 eu entrei no Ministério Público dia 1º de dezembro de 2004, sendo que a minha primeira cidade foi Descanso. Descanso. E para Xanxerê, quanto tempo o senhor está aqui e quando o senhor veio para cá? Eu vim para Xanxerê, acredito que foi em 2011 eu cheguei em Xanxerê, né? Eu vim para Xanxerê e foi uma situação por acaso, porque até antes de entrar no Ministério Público, né, eu sou da região do Alto Vale, do Itajaí, uma cidadezinha chamada Lontras, do lado de Rio do Sul, mas meus pais moram em Balneário Camboriú, fiquei ali até 17 anos e depois fomos morar em Balneário Camboriú. E para mim, Santa Catarina, né, ia até Lages. Eu ia uma vez por ano para Lages, ainda porque tinha a festa do Pinhão. Então eu nunca tinha atravessado Lages, né? E a minha primeira comarca, já como titular, foi Descanso. Não sei se você sabe onde fica Descanso, mas é no extremo oeste de Santa Catarina. Até foi muito engraçado que quando me falaram que eu ia para Descanso, eu fui dar uma olhada no mapa e me mostraram no mapa onde ficava Descanso. E aí eu liguei para minha esposa e falei, disse, olha, nós vamos para Descanso. Ela disse, onde é que fica isso? Eu disse, vai até a Argentina e volta 2 cidades. Né? Porque se olhar pelo mapa é isso, tu não consegue chegar na Argentina por Descanso, mas pelo mapa é 2 cidades antes. E aí fiquei ali 2 anos e meio, depois fui para São José do Cedro e surgiu a oportunidade de eu voltar para a proximidade dos meus familiares, que foi em Trombudo Central, que fica do lado de Rio do Sul. E aí voltei, mas assim, foi uma experiência muito ruim, assim, tanto profissional como familiar, né? Foi assim, muito trabalhoso, sabe, foi bem complicado. Só uma perguntinha, não querendo... Aí, o senhor tem também a sua esposa que trabalha no fórum. O senhor conheceu ela no fórum também? Não. A Luciana eu conheci ainda na época que eu era uma promessa, né? Na época que ela pagava o x-salada para mim. Na época que era mais quebrado do que... Porque a Luciana advogou muito mais tempo do que eu, que a Luciana se formou 2 anos, a Luciana se formou em 96. O pai da Luciana, inclusive, foi um advogado do Rio do Sul e tal, ela advogou por mais tempo. Então, a Luciana eu conheci antes, inclusive, de me formar. Né? Mas, enfim, aí eu voltei para Trombudo Central e foi um arrependimento. E aí a primeira oportunidade que nós tivemos, que a ideia minha e da Luciana era voltar para São José do Cedro, que fica do lado, São Miguel do Oeste, que fica do lado de Descanso. Daí eu já me promoveria, eu iria de uma comarca inicial para uma comarca final. Né? Como não abriu lá e abriu Xanxerê, disse, eu vou para Xanxerê, ficamos ali e aguardamos São Miguel do Oeste. Isso já deu 8 anos. Isso já deu 8 anos, já tive a oportunidade e não fui. Aí viemos para cá, assim, por acaso, seria uma passagem, né? Viemos para o Oeste por opção, isso se tu olhar, não existe promotor de justiça que está aqui por opção do litoral, se tu olhar sempre são pessoas ou daqui ou que nascem no Rio Grande do Sul, mas né, eu sou dos únicos que estou aqui por opção.
E aí eu vim e fiquei, gostei, estamos aí 8 anos, já comprei uma casa, a família, a Luciana adora, os meus piá também, a Marina e o Bruno também gostam, e aí estou aqui por opção, gosto de trabalhar em Xanxerê, estou numa área que eu adoro, que é na área da infância e juventude. É isso que eu queria comentar, doutor. O senhor assumiu a vara da infância e juventude, né? E o senhor gosta mesmo disso, trabalha nisso. Como é que é a vara da infância e juventude? Os problemas que ela causa na região de Xanxerê? Infelizmente, assim, a população ainda tem, até um pouco pela mídia, né, que ela propaga muito a questão da criança e do adolescente, primeiro adolescente, na situação do ato infracional, ou seja, de adolescentes cometendo, entre aspas, crimes, que a gente chama atos infracionais. Mas, na verdade, assim, ela é muito mais ampla que isso, porque a criança e o adolescente é muito mais vítima do que vitimizadora. Tá? Então, existem adolescentes que cometem barbaridades? Existe, mas existe muito mais pessoas que cometem barbáries contra a criança e adolescente e adultos. Tá? E adultos. Então, hoje nós trabalhamos, tem a questão do ato infracional, de adolescentes cometendo atos infracionais, mas trabalhamos muito na questão do combate, principalmente da negligência dos pais em relação aos seus filhos. Doutor Marcionei, muito se fala das obrigações dos pais e dos filhos. Inclusive o senhor faz palestras sobre isso. O senhor quer um pouco falar sobre esse fato, junto à sua vara? Claro. Eu tenho porque existe um mito de que os pais eles só têm deveres em relação aos filhos e não têm direitos, né? E eu tento com essa minha palestra, falando sobre o poder familiar, que na verdade são um conjunto de direitos, né, e deveres dos pais em relação aos seus filhos menores. Eu tento provar nessa minha palestra de que os pais eles têm muito mais direitos do que obrigações em relação aos seus filhos. Na verdade, os pais eles têm 3 deveres em relação aos filhos. Tá? Sustento, ou seja, todo pai que coloca um filho no mundo, ele obrigatoriamente ele tem que ter um lugar onde essa criança possa crescer dignamente, né, com o mínimo de higiene possível e que, né, possa se desenvolver, e tem que ter alimentos. Isso é uma obrigação de pai e mãe, isso não é uma obrigação do Estado. Né? A outra seria a guarda, né? Ou seja, o outro seria a educação, melhor falando. Né? Seria então sustento, educação, todo pai tem que educar o seu filho, né, tanto na questão moral como na oficial, ou seja, tem que manter o seu filho dos 4 até os 17 anos em estabelecimento de ensino, e outra é a guarda. Quem coloca no filho no mundo tem que ter ele sob sua guarda, não pode dar para os outros criar. Essas são as 3 obrigações. O resto só são direitos. Se a gente olhar lá no artigo 1638 do Código Civil, só tem direitos. E um desses direitos, tá, Monanete, que poucos sabem, isso está na legislação brasileira, diz o seguinte: exigir dos seus filhos que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Exigir é um direito. Ele faz se quer, mas o pai, a legislação dá essa condição para que ele exija respeito, obediência, inclusive faça os serviços próprios da sua idade e condição. Então, ele disse, criança não pode trabalhar numa empresa. Agora, ajudar nos serviços domésticos, pode colaborar com seu pai, com a sua mãe dentro do serviço. E inclusive os pais podem exigir isso. A produção do Canal X preparou o jantar, juntamente com o Dr. Marcionei. A comida é argentina, bife no churrasco, e a gente vai degustar isso conversando sobre a vara, sobre o eleitoral que também está muito hoje em voga. Doutor Marcionei, então a produção fez um disco de chouriço, que é argentino. Vamos provar, mas conversar um pouco também sobre o eleitoral. Doutor, como é que o senhor vê as eleições esse ano no país inteiro, principalmente em Santa Catarina? Está bem tranquilo, até para nós é muito mais complicado uma eleição municipal. Estadual é tranquilo, até porque nós aqui basicamente temos poder de polícia, em regra, e as questões judiciais, elas vão para Florianópolis, para o procurador eleitoral e a justiça de lá, né? Não ficam aqui. Nós tivemos só 2 situações, uma envolvendo outdoors, que foi ligado com os partidos políticos envolvidos e foi retirado, não precisou de nenhuma atuação da justiça eleitoral, e outra situação de propaganda irregular, já de
de outros partidos, outros, né, partidos políticos, mas infelizmente teve que ter uma atuação de busca e apreensão por parte do cartório eleitoral. O senhor diria que Xanxerê é uma comarca tranquila no que se refere ao eleitoral? Até porque a gente pode até dizer que não é. Eu já fiz 2 eleições municipais em Xanxerê. A eleição municipal sempre foi, eu fiz 2 aqui e fiz 2 anteriormente, né? Uma na época que eu estava em São José do Cedro e depois em Trombudo Central. Eleição municipal sempre é traumático, sempre é complicado porque ela é local, né? As pessoas estão ali, todo mundo se conhece, há essa questão de lados, ela meio que se bipolariza. Infelizmente as pessoas nesse momento parece que só existe nós e eles, elas não têm consciência de que existe o eleitor, que necessariamente para ele votar numa não é porque ele não gosta do outro, não é porque ele odeia o outro, porque ele é inimigo do outro. As pessoas têm dificuldade de ver como adversário, que na verdade são adversários e não inimigos. Então uma eleição municipal sempre é um pouco complicada. Nós sofremos muito com a situação que parece que insiste em dizer que a gente tem um lado, né? Então a gente muda de lado diariamente, às vezes no mesmo dia, sim, dependente de quem eu tenho que atuar, se eu atuo contra um é porque eu sou daquele outro lado, se eu atuo contra outro é porque é do outro lado. Mas assim, saí ileso, né, nessas 2 eleições que fiz em Xanxerê, estou aqui ainda, né, e porque quero, né, estou em Xanxerê porque quero, né, porque já podia ter saído daqui já, né, várias vezes, estou porque eu quero, então mas saí ileso, bem tranquilo. E voltando àquela ideia de como o Ministério... vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde, então. Fazer um brinde à saúde e ao futuro do país. Né? Futuro do país, que seja resolvido. Doutor, como é que se chega o promotor a galgar o promotor eleitoral? Me parece que é uma situação assim, bom, é o promotor estadual, depois como é que é o promotor eleitoral, que é federal? Gostaria que explicasse para as pessoas, porque não fica essa ele ideia. É nomeado, existe... Em todas as zonas eleitorais zonas eleitorais não, circunscrição eleitoral, existe um promotor eleitoral e um juiz eleitoral. Então que eles são nomeados para esses cargos por um período em regra de 2 anos, tá? E é feito um rodízio em 2 anos em relação aos promotores que fazem parte daquela circunscrição eleitoral. Se me fiz entender, eu não faço concurso para promotor eleitoral. O meu concurso é para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Sim. Quando eu entro, se eu atuar numa comarca em que existe uma circunscrição eleitoral, tá, eu posso ser nomeado promotor eleitoral. Se tiver mais promotores eleitorais. Por exemplo, a nossa circunscrição aqui, ela coincide com os municípios, nem todas assim, mas aqui coincide, com os municípios da comarca, que é Faxinal dos Guedes, Bom Jesus e Xanxerê. Nós somos aqui em 3 promotores, tá? Então aqui há um rodízio, né? Em regra que aqui nunca teve rodízio porque em que já teve. O Eduardo atuou um tempo no eleitoral, a doutora Elaine também, mas a doutora Ana, por exemplo, ela não quer, ela renuncia esse cargo eleitoral, ela não tem interesse em exercer esse cargo eleitoral. E aí sobra para mim nas eleições municipais. Vamos degustar o prato, depois a gente consegue conversar. Emocionei. Gostaria de saber se o senhor gostou do prato, que é um bife de chouriço argentino, né, com molho gorgonzola e molho madeira também junto, uma salada. Olha, não tenho o que tirar e colocar. O bife de chouriço sempre é muito bom, né? A carne argentina, em regra, é bom. A Argentina, ele cozinha muito bem. A culinária argentina é muito bom. Boa, né? Só teve, por sinal, lá, né? Eu tive, já a Argentina já teve várias vezes. Eu tive assim, em Buenos Aires e tive uma viagem que nós fizemos para Bariloche, né, para a Piazada, para conhecer neve, que a Piazada não conhecia neve. E esse verão eu fiz uma viagem de carro, eu saí daqui e fui até o Chile, até Santiago. Então passei por dentro de toda a Argentina. Foi muito bom.
Passei, foi bom. Gastronomia bom. Também gastronomia boa, né? Carne é boa, né? Porque o vinho, sem falar o vinho, né? Não tem, porque tu anda dentro da Argentina, do Uruguai, por exemplo, tu não vê morro, né? Né? Tu vai ver, começar a ver morro na Argentina quando tu chegar lá em Mendoza. Mas antes disso, é um plano só, né? Então, para criar gado numa situação dessa, é uma maravilha. Carne macia, boa. Doutor, voltando um pouco à sua profissão, né? O Ministério Público saiu do fórum. Saiu não, na verdade, a sala do Ministério Público voltou no fórum antigo. Que se deu esse fato? Por que aconteceu isso? Existe um movimento do Ministério Público Nacional em Santa Catarina com muita força, né? De a gente começar a criar um pouco mais de identidade, porque meio que por nós estarmos no fórum sempre nos confundiu com a justiça, né? Com o poder judiciário, melhor falando, né? Nos confundiu com o poder judiciário. Então parecia que era tudo poder judiciário, parecia que nós, né? E com isso cria uma certa identidade nossa saindo do fórum. Então no fórum é o poder judiciário, nós temos uma sala de apoio, como a própria OAB tem uma sala de apoio dentro do próprio fórum, né? E nem por isso pertence ao Poder Judiciário e não é confundido, né? E aqui em Xanxerê criou a oportunidade de nós sairmos do fórum, termos nosso próprio espaço. Nós temos hoje ali no Classic, né? O terceiro andar basicamente é todo nosso hoje, né? Todas as promotorias foram para lá, inclusive a criminal, a doutora Ana foi para o fórum e temos outro gabinete já esperando uma quarta promotoria se ela for criada. Nós temos também sala para a hora que for chamado assistente social, oficial de diligências, né? Então criamos uma estrutura ali para que até para melhor atender a própria população de Xanxerê num espaço só nosso, do Ministério Público, né? Com espaço. E que as pessoas que vão até nós também tenham mais comodidade em serem atendidas. Isso que eu queria pedir, doutor. O senhor teria mais ou menos um balanço da sua vara de família no que se refere à adoção, no que se refere também ao fato dessas complicações? Há alguma estatística se Xanxerê está a um nível muito alto, um nível muito bom, muito ruim, no que se refere a separações, a divórcios, no que se refere à adoção? O senhor tem mais ou menos uma ideia disso, assim, doutor? A estatística tem, eu não vou conseguir, né, porque claro, não tem como te dizer em números assim, mas as estatísticas é fácil de puxar, só que a gente também nunca se preocupou para ver essa questão de quantas separações tem, etc. Tal. Mas existe, né, Monejo? O advogado também sabe que a vara da família sempre tem um movimento grande de separações. A adoção em Xanxerê também tem um número expressivo de adoção, que pese na adoção existe uma peculiaridade, porque aumentou muito o número de pretendentes à adoção, né? E com a lei, em 2009, todo mundo chamou a lei da adoção, mas na verdade foi a lei, a gente chama da lei da convivência familiar, de certa forma dificultou sobremaneira a adoção, ou melhor, a destituição do poder familiar, porque hoje a gente tem que sempre buscar e tentar e comprovar de que houve a tentativa de se manter na família natural. Então, eu não sei se tu sabe, em Santa Catarina é onde existe o maior número de pretendentes à adoção do Brasil per capita. Olha, coisa boa, né? Em Xanxerê, se eu não me engano, existe acho que mais de 42 pretendentes. Assim, eu estou chutando, mas assim, no mínimo 42 pretendentes à adoção, né? E hoje em dia, para conseguir adotar uma criança recém-nascida, ela é um pouco complicada, porque basicamente ou a situação é muito grave ou os pais entregam de forma voluntária. Doutor, o Canal X quer agradecer que o senhor veio aqui, agradecer que o senhor esteve jantando conosco, essas orientações todas que o senhor deu no que se refere ao eleitoral, no que se refere ao seu trabalho. Parabéns, obrigado por abraçar Xanxerê, porque o senhor abraçou Xanxerê, está um bom tempo junto conosco. E só o Canal X só tem a agradecer, dizer assim, continue nessa sua luta, continue nessa sua batalha. Nós que somos advogados, nós sabemos que o senhor é uma pessoa muito compreensiva, uma pessoa que a gente fala de igual, o que é muito importante para nós, principalmente nós advogados, mas toda a classe de Xanxerê. Obrigado e continue assim, doutor. O Canal X agradece. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, Nanete, e também essa facilidade de lidar com os advogados, porque os advogados também de Xanxerê facilitam sobremaneira essa conversa, né, profissional. Isso é muito bacana. É uma cidade que eu escolhi para viver, estou
estou aqui por opção, né? Já podia ter saído várias vezes, porque gosto de estar em Xanxerê e viver em Xanxerê. E isso é uma posição minha, como também da minha esposa e dos meus filhos.